Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, o que eu vou dizer para vocês? Depois de uma belíssima palestra do Nivaldo sobre a astrologia, como bom escorpiano que eu sou, vou mostrar minhas garras e meu veneno agora. Então se cuide e se prepare. E como bom escorpiano, sempre se expõe à experiência. Eu vou pedir um pouco de paciência para vocês. Opa, vamos tirar isso daí, porque não está na hora. Vocês já vão entender o porquê dessa foto aí, tá? Aliando a numerologia com a astrologia, faz muito sentido quando vocês conhecerem um pouco desses arquétipos, que são os números, né? E vocês entenderem um pouco o que é uma combinação de número 5 com número 9. Bom, vamos lá. Como disse o Frei Gianni, na abertura, na sua reflexão inicial, nós estamos na primavera, e a primavera independe de estar fazendo sol, de nós estarmos vendo flores ou não. E este evento chamado Primavera do Ser, ele propõe exatamente este florescimento do ser. E como disse o Guido, na sua entrevista na TV Caxias, é o ser com S maiúsculo, o ser verdadeiro. E o ser floresce a partir do autoconhecimento. Eu estou vivendo uma fase da minha vida muito complicada. Eu voltei de novo a ser um questionador. Há uma fase de desconstrução de conceitos. E isso começou a partir de uma percepção que surgiu num estudo que eu estou começando a fazer, que é o estudo da Bíblia através da visão do hebraico. E eu percebi uma coisa, que a Bíblia é pura ironia. A Bíblia está cheia de mitos, de arquétipos irônicos, nos alertando para o futuro. Lá no começo da Bíblia, nós temos a história de Adão e Eva, na Gênesis, que nós entendemos como sendo a criação de um homem e de uma mulher, a partir do qual se reproduziram e nós estamos aqui hoje. Na verdade, aquilo são mitos, são arquétipos. Adão e Eva tiveram Caim e Abel como filhos. Caim matou Abel. E nós estamos hoje aqui nesse mundo caótico. Por quê? Porque nós seguimos o mundo de Caim. Nós fizemos a escolha de Caim. Naquela expulsão do paraíso está descrita a escolha que nós fizemos pelo caminho do ego, pelo caminho da autossuficiência. Nós negamos Deus, e negando Deus, nós negamos a nós mesmos, nós nos tornamos desconhecidos de nós mesmos, e nós nos perdemos por este mundo que nós criamos, porque o mundo não é criação de Deus. O mundo é uma criação nossa. O mundo é aquilo que nós constituímos sobre o planeta como modelo de vida, de progresso, de evolução. É uma escolha nossa. E é por isso que nós chegamos a momentos como este de hoje, de reflexões acerca de quem somos nós. Acerca do que somos nós. Quem somos nós? Atualmente, a personalidade que nos constitui. A personalidade aqui presente. Com determinadas características, com determinados atributos. E como nós somos caminhantes cegos neste mundo, nós precisamos de métodos e de ciências
para nos refletirmos, para nos espelharmos e nos conhecermos. E aí nós temos astrologia, nós temos numerologia, nós temos tarô, nós temos outras ciências aí que nos ajudam. Então, como avisei vocês, estou aqui para desconstruir nessa fase da minha vida. E é interessante observar isso, né? Como a gente começa a desconstruir mitos falsos que a gente construiu, não os verdadeiros mitos, né? Nós nos envolvemos em conceitos, em crenças, e fomos criando um mundo que virou um caos e que não serve mais. Só que, da mesma maneira que esse mundo chegou a esse limite extremo do caos, ele também é belo, ele é maravilhoso. Principalmente nessa fase que nós estamos vivendo agora, nesse período de transição. Porque um novo mundo já existe, que não é muito mostrado pelas mídias, nas televisões, mas ele já existe. É aquele mundo que o Frei Gianni mostrou para vocês, falou para vocês, na tese dele de doutorado. A compaixão. A compaixão sendo introduzida nas relações humanas dentro do mundo desumanizado das empresas, das organizações corporativas. Um mundo onde as pessoas se tornam máquinas. E começa a ser resgatado esse ser humano ali dentro também. Este mundo que nós criamos, baseado no paradigma da competição, que nos levou a esse caos. Baseado no ego, na egolatria, no egoísmo, no egotismo, que levou à depressão, à ansiedade, esse jogo que nos joga de um extremo ao outro, né? E hoje considera-se normal, normose, a neurose se tornou uma normalidade nesse mundo caótico derivado desse caminho de Caim que nós tomamos, que nos levou a competirmos uns com os outros. Para eu ter, você precisa perder. Para eu ter, eu tenho que extrair de algum lugar. E quando nós chegamos a um ponto crítico que nós extraímos tanto do planeta, que nós estamos correndo o risco de destruir o nosso meio ambiente, o nosso ecossistema, e nos autodestruirmos juntos, nós começamos a fazer essas reflexões e descobrirmos que nós só podemos viver em paz e progredir se nós nos dermos as mãos e adotarmos um novo paradigma de mundo. E esse novo paradigma é o paradigma do compartilhamento e da colaboração. E nós já vemos muito isso dentro do mundo corporativo também, dentro das empresas. Principalmente a juventude, os novos empreendedores. Então existe um mundo maravilhoso aí. Feita essa reflexão inicial, vamos ao que interessa agora. A minha proposição hoje foi mostrar que o acaso não existe. Como bem disse o Frei Gianni, cada um nasce no lugar certo onde precisa estar para evoluir. Com as características necessárias, tudo rigorosamente certo. Não existe absolutamente nada errado. O que nos torna ansiosos e depressivos é a não aceitação das nossas realidades. É a não aceitação de nós mesmos como nós somos. É a resistência que nós oferecemos ao fluxo da vida. Quando a gente diz que todo depressivo é extremamente orgulhoso, as pessoas se ofendem. Mas qual é a queixa do depressivo? O mundo não me entende. Ninguém me entende. Ele começa a entrar num processo depreciativo que se torna autodegenerativo, atingindo o seu sistema nervoso. Então, ele não dá mais conta de processar, não dá mais conta de reverter, ele precisa entrar com medicação e todas essas coisas,
psiquiatria, psicoterapia para sair do buraco. Isso vem da não aceitação da vida. Nós somos softwares programados para evoluir, conforme as experiências vão se sucedendo. A única coisa que eu vou me permitir complementar, não discordar do Frei Jânio, é que é nosso merecimento, sim. Onde nós estamos é fruto de nosso merecimento. E vamos olhar essa palavra merecimento não como algo generosamente doado a nós, mas como a conquista, fruto das nossas experiências, dos nossos aprendizados, do nosso desenvolvimento de inteligência, desenvolvimento ético, moral. E aí nós nascemos no lugar certo, naquela configuração certa, que a astrologia mostra, que a numerologia mostra, com as características que nós temos. Bom, vamos lá, vou começar a contar uma historinha. Era uma vez um menino que nasceu num lugar escondidinho, no interior do Rio Grande do Sul. É literalmente um buraco. É o fim da linha do ônibus, é o último lugar que chegou a televisão, é o fim do mundo. Esse lugar se chama Riozinho. Quem não conhece Riozinho, pesquisa no Google e vai ver o que eu estou falando. E esse menino era esquisito. Era o tipo patinho feio de uma família. Ele tinha ideias esquisitas desde criança. Quando chegou a época de ir para a escola, ele ia de manhã para a escola, à tarde tinha que fazer os deveres da escola e depois pegava a enxada e ia para a roça capinar. Só que esse menino sentava numa sombra de uma árvore e ficava sonhando com coisas. Ele detestava matemática, era a matéria que ele mais detestava, mas ele gostava de brincar com os números, ele nem sabia por quê. Aí, quando chegava no finalzinho da tarde, para não levar uma surra da mamãe e do papai, ele dava umas puxadas na enxada lá, fazia uma meia boca, para mostrar serviço e voltava para casa. Com 15 anos, ele vai para uma fábrica, uma metalúrgica, e ali a tortura foi terrível. Para suportar os 5 anos de metalurgia, ele enchia os ouvidos de algodão, naquela época não tinha protetor auricular, e aí ele ficava cantarolando para ouvir a sua voz. E assim foi. Com 20 anos, ele sai para o mundo com a intenção de estudar psicologia. Felizmente, ele não conseguiu. Nada contra os psicólogos, por favor. Você imagina um psicólogo escorpiano, né? E aí ele se perde pelo mundo e ele começa a buscar realizar um sonho que não era dele. Ele quer se tornar empresário, ele quer ficar rico. E por 30 anos esse sujeito andou perdido pelo mundo e entre as tantas rasteiras que a vida lhe deu, em um dado momento ele acorda. E foi numa das piores crises da minha vida, numa daquelas rasteiras terríveis, que eu perdi tudo, em que eu sofri 20 processos trabalhistas, e pessoa física, sem ser dono, nem sócio, nem proprietário da empresa, eu era apenas um funcionário gestor, em que eu quase fui linchado por 38 funcionários, quando eu estava apenas tentando salvar o emprego deles. Nesse momento foi que eu me toquei, não dá mais. Mas ainda assim fui buscar nova oportunidade no mundo dos negócios. E aí, crise em cima de crise, um dia uma amiga me sugeriu um curso de formação de terapias holísticas. Ali eu comecei a me encontrar de novo. Logo depois entra a numerologia. Mas era numa tal de numerologia pitagórica. Não me fez a cabeça. Passaram-se mais 3 anos, em 2006 eu conheci a numerologia cabalística. Primeiro fazendo meu mapa. E aí eu olhei para aquele mapa e eu fiquei
espantado. Porque tudo que tinha ocorrido lá atrás, todo aquele caos que eu criei na minha vida, foi fruto do desvio daquele roteiro, ironicamente traçado. E num misto de revolta e de aceitação, eu resolvi me render. Mas ainda fui um pouco mais resistente. Ainda não foi naquela ocasião. Foi preciso mais uma rasteira em 2007. Porque, muito embora desde 2003 já trabalhando como psicoterapeuta holístico, e foi engraçado porque com 6 meses de curso eu já estava atendendo em consultório. Do nada começou a aparecer gente que disse, eu preciso de ajuda e só você pode me ajudar. E como bom escorpiano, com o número 5 e número 9, não foge da parada. Foi lá. Aí, em 2007, eu levei mais uma rasteira, porque eu ainda mantinha negócios junto com a terapia, e aí realmente deu um embrólio no meu estômago, e digo, agora chega, seja o que for, eu vou aceitar. Zerei tudo. Em janeiro de 2008, eu comecei do ponto zero, absolutamente zerado. O dinheiro que eu tinha a receber de comissões do meu negócio, daria para sobreviver, isso foi em setembro de 2007, daria para sobreviver até janeiro, fevereiro de 2008, no máximo. Então, eu recomecei. E aí eu encarei realmente a coisa como deve ser, como está ironicamente traçado. O grande problema nosso é a não aceitação, é a resistência, por isso que nós nos tornamos ansiosos e depressivos. O grande problema é que nós aprendemos que a vida é luta. Que nós temos que todo dia matar um leão, lutar, não o leão do horóscopo, o leão animal. Lutar e fazer as coisas todo o mesmo tempo. E não é assim, gente. Ironicamente está tudo programado, ironicamente a vida é cíclica. Tem ciclos a todo momento, assim como as estações do ano. Cada ano pessoal nosso tem uma característica própria. Então, por exemplo, se você está no ano pessoal 7, não adianta você lutar. Você vai queimar energia desnecessariamente. É preciso se conhecer, nós precisamos nos conhecer. Bom, e aí vai a história desse menino, patinho feio, esquisito, e quem depois, se alguém tiver a oportunidade de ver o meu mapa astrológico, vai ver que eu só não sou um viajante na maionese 100%, muito embora seja em parte, é porque, sei lá, eu tenho um ascendente Capricórnio, talvez, porque o meu mapa é todo ele lá nas nuvens, todo lá em cima. Bem caracterizado, aquele patinho feio, aquele estranho no ninho, diferente de uma família de 8 irmãos, onde todos têm um ritmo, e esse patinho era totalmente diferente. E aí vamos lá. Alguém frequentemente diz que eu sou um pavão, que eu gosto de aparecer. E nós temos uma tendência sempre a criticar o outro sem conhecê-lo. Não entendemos que cada um se comporta conforme a constituição de sua personalidade. E que cada personalidade tem características distintas. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, nós dizemos assim, nossa, você parece uma coisa, mas você é outra. Você se comporta em casa de um jeito, na rua se comporta de outro jeito. Mas é uma característica de personalidade, é assim que está constituído o ferramental que essa pessoa possui. Não tem nada de errado. Lembra daquela frase que o cara aquele falou? Não julgueis para não seres julgados? Na verdade, ele estava dizendo assim, ironicamente, olha, não julguem aquilo que vocês não conhecem.
Vocês não sabem nada. Então, é interessante como, quando entrou a numerologia cabalística na cabeça desse menino que gostava de brincar com números, mas que detestava matemática, e aí foi bom, porque ela entrou já com 40 e tantos anos de idade, quase 50, já tinha uma história. E foi muito bacana comparar esse passado com aquilo que estava descrito ali. Então, realmente, isso faz sentido. Agora, vocês lembram dos 30 anos vividos caoticamente? Eu descobri uma coisa muito interessante nesse trabalho com autoconhecimento. Isso aqui é uma assinatura. Era a minha assinatura durante muitos anos, exatamente no período que a minha vida foi mais caótica. E aí eu comecei a estudar assinaturas das pessoas. Você quer que eu diga como é que está a sua vida? Me mostre a sua assinatura. É interessante como nós manifestamos autenticamente as nossas verdades através de alguns instrumentos, por mais que camuflemos. E em tempos de mundo moderno, de redes sociais, onde todo mundo tem uma vida feliz lá fora, embora ninguém saiba o que é felicidade, porque felicidade não é algo externo, independe de primavera, verão, outono, inverno. Primavera é justamente esse estado de aceitação da vida. A felicidade é justamente esse estado de aceitação da vida, é esse estado de pacificação com o qual eu lido com qualquer situação, com qualquer circunstância e com qualquer ser humano dentro dessa diversidade. E a assinatura é a manifestação mais autêntica, mais verdadeira, mais honesta dos nossos estados interiores, das nossas atitudes, que derivam das nossas crenças. É o como nós estamos vivendo a experiência na vida. E vamos lá, então. Agora eu vou me entregar. Como bom escorpiano, com coragem de se expor daqui. Tudo que eu falei para vocês da história desse menino maluco está aqui. Está desenhado aqui. Ironicamente está desenhado aí. Eu não sei se isso me revoltou na ocasião ou foi um misto de revolta e de satisfação. Esse menino, que nasceu num dia 15, que tem como seu grande trunfo o magnetismo pessoal, tem uma anteninha muito ligada aqui no astral. Muita inspiração, sonhador, idealista, às vezes viajando na maionese, mas como bom escorpiano que vai fundo nas questões, sempre vai para a terra. Aqui está o pavão, nesse número 3. E aqui está aquele cara que, quando vai fazer uma palestra, começa a preparar ela uma semana antes, muda 7 vezes durante os 7 dias da semana. Quando chegou ontem à noite no hotel, mudou ela de novo. Quando chegou hoje de manhã, o Guido ligou: Luiz, posso passar aí para te pegar às 8h15? Não, deixa que eu vou mais tarde, porque ele mudou tudo de novo. Porque a personalidade constituída com isso aqui, movida à inspiração, a ideias, a intuições, e com esse número 5 aqui, não faz as coisas 2 vezes do mesmo jeito. E não consegue fazer as coisas a semana passada para apresentar hoje. Ele tem que chegar aqui, olhar para a plateia e dizer assim: o que eu vou falar agora para essa turma? Por isso eu nunca vou ser um bom palestrante. Mas, gente, são características de personalidade de cada um. Esse é o ferramental que eu tenho. O que eu vou fazer com isso? Vou aprimorar ele. Então, autoconhecimento começa sempre por um método
que nos mostra como nós estamos aqui. A partir daí nós nos aprofundamos para o que somos. O que somos? Nós somos um espírito, nós somos seres espirituais. Vivendo uma experiência na personalidade. Mas se eu não conheço nem a personalidade que eu sou, como é que eu vou me conhecer lá no fundo? Porque neste momento eu estou vivendo essa experiência aqui. Então não adianta vocês me criticarem porque eu vim aqui me exibir, porque eu vim aqui me expor, porque eu vim aqui fazer uma palestra de improviso. É a característica da minha personalidade. Assim como cada um de vocês tem a sua. Assim como o Nivaldo apresentou o projeto dele, a palestra dele, com a característica dele. Cada um de nós tem um programa, um software programado. É ironia isso. Mas é verdade. Aí, por que foi que eu quis me meter a ganhar dinheiro? Dentro desse mundo de negócios foram 20 anos só de representação comercial, porque o cara que gosta de viajar, tem talento para venda, claro que tem. Só que esses talentos aqui têm que ser aplicados conforme um programa desenhado, uma agenda que você veio cumprir. E esta agenda é esse destino 9 aqui. E o destino 9 diz assim, olha, meu querido, você não vai lá para fazer negócios. Não é esse o teu programa, não se iluda. Se o número 5 é bom de vendas, ele é bom de comunicação. Ele é bom de relações humanas. Aliás, é excelente para isso, porque ele se relaciona com qualquer tipo de pessoa, do mais nível socioeconômico mais baixo ao mais elevado. Por quê? Porque ele não está nem aí para frescuras. Ele é corajoso, aventureiro. Só que o destino 9 não é isso, gente. O destino 9 diz assim, olha, você vai lá para trabalhar com gente, você vai lá para compartilhar alguma coisa com o povo. Ou você vai ensinar, ou você vai cuidar, ou você vai curar, ou sei lá, qualquer coisa, mas você vai trabalhar com gente, para com essa frescura. Então, às vezes a gente é teimoso, né? Demora para a gente aprender que existe uma agenda também para a gente cumprir. E aí vem aqueles gurus da prosperidade, né? Que distorcem as coisas e vendem numerologia, astrologia e outras coisas mais como coisas fantasiosas que vão fazer você ficar rico em 60, 90 dias. E também em outras áreas, né? Vocês devem ver muito isso nas redes sociais, no YouTube, né? Os gurus da prosperidade, né? Você pode ficar rico. Qual é o teu programa? Você conhece a sua agenda? Você veio fazer o que aqui? Eu tentei ser rico no mundo dos negócios. O que deu? Até ganhei dinheiro. Eu sempre ganhei bem. Sobrou o quê? Uma sequência de falências. Toda vez que eu subia, levava uma rasteira e caía. A partir do momento que eu me rendi e aceitei esta agenda aqui, este programa aqui, as coisas começaram numa linha ascendente contínua. Prosperidade, portanto, é você estar em paz com você, realizando o seu propósito de vida plenamente. Aí tudo vai bem na sua vida. Prosperidade não é riqueza. Eu conheço muita gente rica, milionária, e que é miserável, é pobre. Me lembra uma história aqui de Caxias do Sul, lá em 1977, 78. Eu morei aqui já, nessa época.
E eu trabalhava numa loja de materiais elétricos que ficava ali na Sinimbu, era uma loja muito grande, e nós tínhamos um cliente que era um construtor, era um grande construtor, ele tinha vários prédios na cidade. Ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, mas ele era muito miserável. Eu nunca esqueci mais dessa história. Porque ele via na loja comprar material elétrico para as obras dele, e ele recolhia tudo que era sobra de aquelas madeiras que vinham as bobinas de cabos e transformadores, né? Ele recolhia tudo, ele catava pregos. Sabe aqueles pregos que a gente desmonta, aqueles pallets, aquelas coisas que saem todos tortos, ele juntava aquilo porque tudo era aproveitado. Isso não é um cara próspero. Isso é miserável. Ter dinheiro não significa riqueza. Prosperidade é você se autorrealizar. E a autorrealização é a nossa felicidade, é a nossa plenitude. E aí eu fui compreender outra coisa aqui, ó, que muitos têm dificuldade para entender. Qual é a sua missão na vida? A minha missão é trabalhar na empresa X, é construir isso, aquilo. Não tem nada a ver com profissão. Missão é a autorrealização. Missão é aquilo que preenche a tua alma de felicidade. Missão é aquilo que você compartilha na vida com os demais. E foi interessante, porque mesmo durante todos esses 30 anos de desvio, eu sempre realizei a minha missão. Durante 20 anos de representação comercial, muitas vezes eu chegava na frente da empresa, dava um nó no estômago, eu pegava o carro e ia embora. Eu não conseguia entrar. No entanto, eu sempre estive posicionado entre os melhores vendedores de todas as equipes. Por uma simples razão, eu conquistava os compradores aqui. Quando você pega lá um Destino 9 com missão 5, com escorpiano na veia, você é um transformador. Você é um provocador de transformações. Então entenda por que eu falei no início da palestra, que vou provocar vocês. Então eu sempre travava uma relação com os meus clientes que levava eles a refletir na vida, a fazer uma transformação na vida, uma coisa. Então eu acabava levando o pedido como cortesia, como gratidão pela realização dessa missão. Então, gente, aqui nós temos literalmente um mapa de um ser humano. Todos vocês são criaturas que estão aqui cumprindo uma agenda, cumprindo um programa. Através do autoconhecimento, você conhece também esse programa, porque ele está em você. Seja você fazendo um mapa astrológico, seja fazendo um mapa numerológico, seja consultando um tarólogo, o que for, se você seguir a sua intuição, você estará fazendo a coisa certa. Agora, se você seguir o seu ego, a sua cabeça, os ditames da sociedade, do mundo, do mercado, você vai fazer como eu, andar por alguns anos na contramão. Diversidade, quem somos nós, quem é você? A questão que eu falei há pouco, cada um de nós constituiu nessa existência, no plano físico, nessa encarnação, uma personalidade. E atua com essa personalidade, ela é o ferramental que você possui. Então nós não podemos nos igualar uns aos outros, nós não podemos ser iguais, nós temos que nos complementar. O que eu tenho para te oferecer? O que você tem para me oferecer? Olha que beleza que nos conduz a esse novo paradigma de mundo. Compartilhar e colaborar. Vocês estão vendo essa figura? Quem de vocês já foi a um estádio de futebol?
Acho que vocês têm uma noção do tamanho de um campo de futebol, né? A medida oficial são 68 metros de largura por 105 de comprimento. Nesse campo acontece um jogo de futebol. Imagine que você é esse ser que compreende todo esse campo de futebol, com 1000 questões na sua cabeça, nos seus sentimentos, nas suas emoções, fantasmas, anjinhos, 1000 coisas. Quanto disso você percebe? Vocês têm noção de quanto disso vocês percebem? De quanto de vocês percebem? Vocês estão vendo lá, não aparece quase, mas aqui, acho que fiquei escondidinho aqui, tem um pontinho vermelho. Ele representa uma cabecinha de alfinete. Você vai lá, aqui perto tem o estádio de juventude, né? Você vai ali, pega uma cabecinha, pega um alfinete, crava lá no centro daquele campo de futebol. Agora imagine que aquela cabecinha de alfinete é o tamanho da sua consciência em relação a você mesmo. Nós aprendemos que nós somos seres autoconscientes. Quanto de autoconsciência nós temos? O tamanho daquela cabecinha de alfinete em relação ao tamanho de um campo de futebol. Tem campo aí para a gente se conhecer, né? Quantos eventos acontecem na vida de vocês durante um dia? Quantos deles vocês anteciparam? Na percepção. Porque todos eles vocês já anteciparam, às vezes dias antes, semanas antes, meses, anos antes. Quantos deles vocês conseguiram antecipar? Às vezes vocês têm alguma sensação assim, nossa, parece que eu já vivi isso. Parece que eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha uma sensação que isso ia acontecer. Quando já aconteceu, vem essa percepção. Vocês estão vendo todos os fantasminhas aqui? São as nossas criações mentais. Nós vivemos num mundo mental. Nós estamos constantemente criando esse mundo, entrelaçados uns com os outros. Mas nós só percebemos as coisas quando elas batem lá na cabecinha de alfinete. Quando elas acontecem. Tem chão para nós nos conhecermos, né? Bom, a minha reflexão neste dia é em torno disso. Se você busca um método de autoconhecimento, seja qual for ele, com certeza você vai se deparar, ironicamente, com um projeto previamente estabelecido para a sua existência atual no plano físico, para a sua encarnação, que é o seu projeto de evolução. Como disse o Frei Jeane hoje de manhã, nós precisamos nos unir nessa questão das religiões, da aceitação da diversidade, né, dos conceitos, das crenças das religiões. As religiões também são escolas de autoconhecimento. E cada um está frequentando a escola que melhor atenda às suas necessidades evolutivas naquele momento. E qual é a finalidade das religiões? E quando eu falo das religiões, não vamos ficar somente nas institucionalizadas, nas filosofias espiritualistas também, que são caminhos de religação de nós com nós mesmos, né? Nós falamos muito que a religião é a religação com Deus. A religação com Deus se dá na religação de nós com nós mesmos, né?
E nós perdemos essa conexão através desse caminho que nós escolhemos, seguir o caminho do ego, né, o caminho de Caim, né, que nós construímos esse mundo caótico, que agora nós percebemos que não serve mais e nós queremos mudar. Então, cada religião é uma escola de autoconhecimento. E são as escolas que nos levam ao conhecimento do que somos. Aqui, quando nós falamos desse mapa, quando eu mostrei esse mapa, está mostrando quem somos, porque é um mapa da realidade atual, da encarnação presente. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu na constituição dessa personalidade atual e o que eu vim fazer com ela aqui? Agora, se nós queremos ir a um nível mais profundo do o que somos, então sim vem o caminho religioso, o caminho espiritual, o caminho da espiritualidade. Então, veja que nós temos oportunidades 1000 para nos conhecermos. A numerologia é uma delas, a astrologia é outra delas. São apenas algumas alternativas que nós temos dentre as tantas. Falar um pouco agora dessa numerologia cabalística. Como é que ela surge aqui no Brasil e como é que ela está organizada e para que ela serve? Primeiro, nós precisamos desmistificar algumas coisas. Nós conhecemos popularmente vários sistemas, métodos de numerologia, e o mais conhecido é a numerologia pitagórica. Ela tem as suas finalidades, mas ela carece de precisão por uma simples razão. Quando nós vamos àquela tabela que converte as letras do alfabeto em números, ela não está fundamentada num alfabeto, vamos dizer assim, de 22 letras, com relação aos 22 arcanos do tarô, como é o alfabeto hebraico. E aí a numerologia cabalística ela tem essa precisão, né? É por isso que realmente eu me senti, ao mesmo tempo, feliz por me conhecer e, ao mesmo tempo, revoltado, ironicamente revoltado, quando vi que tudo estava ali programado e que eu havia me desviado por 30 anos por falta de autoconhecimento. Então, a numerologia cabalística ela é um método desses que nos propicia fazer esse desenho, esse mapa, né? Aqui no Brasil, nós temos ela já desde o início do século passado, né? Não é, como dizem alguns aí, que trouxeram ela de Israel no final dos anos de 1980 e 1990, ela já é muito antiga. Tá? Isso eu vou mostrar mais para vocês amanhã, quem participar do workshop, mais detalhadamente, só estou dando uma pinçada aqui. E ela é uma ciência. E o propósito que eu assumi é justamente tirar os falsos mitos em cima disso, é desmistificar e trazer a numerologia cabalística para a realidade que ela é, como uma ciência do autoconhecimento e de extrema importância para nós nos conhecermos, né? Então, a partir dessa sistematização, como ela está estruturada, ela nos permite efetivamente o autoconhecimento, ou melhor, a porta para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai muito além disso, né? Mas a partir do momento que você tem um mapa que te orienta, um GPS que te guia, a vida se torna bem mais fácil e a prosperidade acontece. Bom, minha reflexão acabou. Eu quero agradecer a todos vocês e me colocar à disposição para quem quiser algum esclarecimento. E amanhã, no workshop, então sim, vou poder detalhar mais, vou mostrar para vocês mais detalhadamente
que realmente nós temos ciências à nossa disposição, vou mostrar através da numerologia cabalística isso, e que nós temos essas ciências que nos esclarecem, que nos orientam, que nós somos realmente seres programados para evoluir. Aqui é só para mostrar algumas coisas. Vou passar adiante isso aqui. Então, muito obrigado. Né? E nós já temos aí o buffet pronto para o almoço. Espero que todos continuem nesse evento aqui com muita felicidade. Muito obrigado, Trevisani.